Essa é a aula 9. Nela, nós vamos parar um pouco para revisitar as teorias. Por que é tão difícil um diálogo interdisciplinar ou multidisciplinar entre sociologia, antropologia e economia? Por que é tão difícil juntar essas disciplinas para entender melhor o fenômeno da produtividade humana? Vamos. E a gente vai hoje começar a discutir o que é, se eu disse que cultura não pode ser entendido como valores e crenças, como é que eu faço um diagnóstico de cultura? Que tipo de ferramenta eu uso? Que tipo de abordagem eu uso? Não é a única maneira. Não estou dizendo aqui que essa é a maneira certa. Eu estou dizendo que é mais ou menos assim que eu tento abordar o problema quando eu faço um diagnóstico, quando eu estou olhando para uma cultura, e eu estou colocando essas questões em discussão. Um trabalho muito bacana que a Rosabeth Moss-Kanter fez nos Estados Unidos, numa pesquisa que ela tentou entender qual eram os fatores críticos de sucesso das empresas americanas. Ela olhou mais de 3.000 empresas e ela disse, se eu tivesse que escolher um fator explicativo para o sucesso, eu diria que as melhores empresas americanas, aquelas que têm mais pesquisa, que tem mais inteligência, mais capacidade de diversificação, mais capacidade de entregar valor para o cliente, tem uma liderança. Note, liderança não é uma pessoa, pode ser um conjunto, pode ser compartilhado, pode ser processo, com uma visão sistêmica da organização. E o que mais atrapalha que essa visão sistêmica se consolide? Ela diz que é uma abordagem fragmentada aos problemas. A abordagem fragmentada, ela é fonte de resistências e ela impede, na realidade, que se orquestre uma gestão da mudança ou que se tenha uma visão da cultura com todos os elementos integrados e balanceados. Então, você não consegue gerar transformação no sistema. Se você não tem uma visão sistêmica e você tenta fazer uma mudança na organização, você pode, na realidade, estar aumentando a entropia, a confusão, o choque de elementos ali dentro. Então, a gente vai olhar agora o que é essa visão sistêmica, na minha perspectiva, uma sugestão, e a gente começa a discutir, então, como é que a gente analisa e integra fatores de efetividade organizacional. Para fazer isso, eu vou olhar muito o conceito de competências essenciais, que é um conceito do Prahalad, imagino que vocês já tenham visto em outras disciplinas, que eu acho que é um conceito bastante interessante para nos ajudar a ter essa visão sistêmica. E a gente vai olhar para as competências essenciais e a sua dificuldade de explicitação, quer dizer, como é que a gente faz um diagnóstico dessas competências essenciais, mas olha para ela como parte do patrimônio imaterial das organizações. Os antropólogos fazem muito esse trabalho de levantamento de patrimônio imaterial em tribos indígenas, em quilombos, em festas religiosas, o que compõe o patrimônio imaterial de uma dada sociedade. Eu estou propondo aqui que na hora que a gente começar a pensar em cultura organizacional, a gente olhe para o coração daquilo que é o fator crítico de sucesso da organização, para, a partir dele, ver onde tem lacuna, onde tem oportunidade de aprimoramento, onde tem necessidade de mudança. Mas o que acontece? Se a gente não faz um diagnóstico de cultura entendendo esses fatores críticos de sucesso, entendendo essas competências essenciais, num processo de mudança, a gente pode jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Uma coisa é eu ver um bebê sujinho, uma empresa com problema, com dificuldade, com necessidade de se atualizar. Eu posso dar um banhinho nesse bebê e jogar fora a água suja. Outra coisa é jogar o bebê junto. Então, a competência essencial é aquilo que precisa ser preservado e que precisa ser aprimorado. E as lacunas de competência são aqueles fatores que a gente precisa mudar para conseguir fazer com que essa organização evolua na direção que a gente quer. Quando muitas vezes a gente reduz cultura a valores e crenças,
O que acaba acontecendo é que a gente só consegue ver um certo grau de desalinhamento entre aquilo que é a cultura da organização e a cultura das pessoas. Na verdade, gente, e aqui é bom a gente parar para olhar isso com bastante cuidado, quando o Pierre Bourdieu faz uma análise das teias de significado, dos processos estruturantes que geram comportamentos humanos ordenados, regularidades observáveis, ele fala muito da questão de ter cuidado para não confundir o mapa, né, que é a análise que o técnico faz, com o território. Quando a gente olha para a cultura como valores e crenças, nós estamos confundindo o mapa com o território. O que acontece? Nós estamos desde o começo do curso falando, por exemplo, que a cultura brasileira é de alta distância de poder, não estamos? Nós estamos falando que a cultura brasileira tem foco no curto prazo, dificulta o planejamento a médio e longo prazo, tem um volume de conflito significativo dentro das organizações que é velado, e a gente tem uma comunicação de alto contexto. Você senta numa mesa de reunião, você está mais preocupado com o jogo que está rolando ali do que com as evidências empíricas, os dados e fatos que seriam importantes para resolver problemas. Significa que nós temos valores autoritários, que nós temos valores, que nós somos mentirosos. Porque se você não fala a verdade para uma cultura de baixa distância de poder e comunicação de baixo contexto, você é mentiroso. A gente deixa de falar a verdade porque a gente é mentiroso ou porque há um risco político enorme em enfrentar e peitar uma liderança autoritária. Normalmente é a segunda opção. As pessoas sofrem com isso, ninguém faz isso porque quer, faz porque o risco é de tal ordem dentro de um determinado contexto que tomar cuidado para zelar dessa harmonia é um fator crítico de sucesso para mim como profissional. Se eu quiser ter emprego amanhã e ter dinheiro para alimentar os meus filhinhos, muitas vezes eu preciso jogar esse jogo. Não significa que eu jogue esse jogo porque eu acredito que ele seja o melhor, que seria uma crença minha, ou porque eu tenha esses valores. E aqui entra uma questão complexa do desalinhamento natural e necessário entre os valores dos indivíduos e os valores da organização. Muito da literatura que olha para a cultura como valores e crenças diz que isso deveria estar alinhado. Não é verdade. Os valores da organização são bússola para a estratégia. Por exemplo, se nós pegarmos a missão da Vale, né? A missão da Vale é transformar recursos naturais em desenvolvimento sustentável. A visão de longo prazo que ela tem, ela quer ser a empresa que melhor equilibra isso nas suas ações, né? Que entrega valor de maneira sustentável. Qual é o primeiro valor da Vale? A vida em primeiro lugar. Por quê? Porque se as pessoas morrerem no trabalho, se eu destruir o meio ambiente, se eu destruir o modo de vida na comunidade, eu não produzo valor sustentável no tempo. E aí ela vai decompondo os seus valores como uma bússola para a estratégia, tá? Se eu tenho que escolher entre ganhar muito dinheiro no curto prazo e destruir a floresta, ou ganhar muito dinheiro no curto prazo com taxas de acidente de trabalho inaceitáveis, eu tenho que dizer não para isso, porque se o valor é a vida em primeiro lugar, eu tenho que conseguir ganhar dinheiro preservando a vida, preservando o equilíbrio ecológico no entorno, reflorestando depois que eu minero, não é isso? Isso sinaliza estratégia. Ora, quando eu olho para o trabalhador que está lá dentro, ele pode até de muitas maneiras concordar que é legal você reflorestar depois de minerar, que é legal não jogar dejetos para o meio ambiente. Mas se você for ver a hierarquia de valores que faz com que o indivíduo saia todo dia de casa para trabalhar, não é essa.
né? Eu quero ter plano de saúde se minhas filhas ficam doentes. Eu quero poder pagar uma boa escola para elas, eu quero poder comer e botar comida na mesa, eu quero poder ter casa própria. Então, muito do meu esforço no local de trabalho é orientado por isso. Eu até posso gostar muito do que eu faço, mas eu não faria de graça, né? E talvez, se fosse para fazer de graça, eu não faria tanto todos os dias. Eu até gosto de dar aula, mas se fosse um trabalho voluntário, eu ia pesar mais a possibilidade de ir mais à praia, a possibilidade de ter mais qualidade de vida, fazer mais esporte, estar perto da minha família. Então, o que acaba acontecendo é, eu preciso desse emprego para poder viabilizar uma série de outras coisas que são valor para mim. É claro que se eu compartilho dos valores da organização, eu vou tender a ter mais motivação e engajamento, né? Porque para mim é mais natural querer fazer uma coisa que é boa e certa do que me filiar, por exemplo, a uma organização criminosa. Eu não gostaria de ter dinheiro a qualquer custo. Então, quanto mais eu concordo com esses valores e com essa estratégia, maior tenderá a ser o meu engajamento. Mas numa lista de hierarquia, os meus valores e o da organização não são idênticos. A questão é, se eu quero sucesso profissional e se eu quero a possibilidade de dar conforto e bem-estar para minha família, se eu quero poder deixar um legado interessante e essa organização me permite fazer isso, eu vou saber que se eu me guiar por aqueles valores e focar naquela missão e naquela visão, eu vou conseguir os meus objetivos de uma maneira, né? Então, gente, a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente vai fazer um trabalho de cultura para não observar essas questões. Porque, na realidade, quer dizer, eu posso pegar o comportamento das pessoas e ver esse comportamento como uma expressão de determinados valores. Mas uma coisa muito importante que o Geertz coloca é, não dá para entender o comportamento humano fora de um contexto. Eu só posso dizer se uma coisa é boa ou má, e, portanto, valorá-la, em relação a uma realidade empírica dada. Eu não sou uma assassina. É bom ou mal matar uma pessoa? De modo geral, eu vou tender a dizer que é ruim. Mas e se a pessoa invadir a minha casa no meio da madrugada e ameaçar a vida da minha família? Eu vou ter que fazer isso. Que é o que o Geertz coloca, quer dizer, na hora que eu vou entender o comportamento, eu preciso entender o comportamento dentro de um contexto que tem várias forças operando, porque só assim eu consigo entender por que o indivíduo tomou aquele conjunto de decisões. Então, quando eu olho para o comportamento como uma expressão do valor, eu não tenho uma relação direta comportamento e valor. Aquele valor está relacionado a como um indivíduo interpretou uma situação e um contexto e como dentro dessa situação e desse contexto ele fez escolhas. Então, a escolha não é fruto do valor do indivíduo. Isso seria um absurdo em termos de individualismo metodológico, que é ignorar esse contexto dentro do qual o ser humano atua e a forma como a cultura da sociedade e da organização opera sobre a sua mente. Então, olhar para o comportamento como valor, numa relação direta, ignora todo o contexto que permite que a gente decodifique aquele valor. Essa é uma questão importante do ponto de vista de análise de cultura. Bom, quando a gente olha, então, para esse patrimônio imaterial, nós não estamos olhando para a cultura como valores e crenças, mas nós estamos olhando para como, ao longo da história, aquela coletividade produziu saberes integrados que fazem com que ela consiga se integrar internamente para produzir respostas efetivas de adaptação externa, garantindo captura de valor. Depois, na segunda parte da aula, a gente vai olhar para como é que a gente pode
olhar para o mundo empírico, fazer as pazes com os dados e trabalhar a partir deles. O que essa análise me traz de dado e como é que eu posso planejar a minha intervenção na cultura, não de uma forma messiânica, mas a partir de uma lógica de engenharia de produção, a partir de uma lógica gerencial, a partir de um planejamento mais efetivo de gestão de pessoas. Nosso ponto de partida aqui. Não são indivíduos absolutamente excepcionais que dão forma a uma grande empresa. São pessoas comuns com habilidades, competências e limitações humanas que, bem coordenadas, extrapolam os limites individuais e constroem resultados coletivos excepcionais. Esse é um dado observável empiricamente nas empresas que têm entrega de resultado sustentável. Por isso, de muitas maneiras, se pune o turnover muito alto. Quando eu tento resolver o problema de efetividade organizacional trocando pessoas, eu tenho um problema de gestão anterior. Eu não estou conseguindo criar uma coordenação interna adequada para que as pessoas possam entregar resultado, e eu tenho uma visão fragmentada. Eu vou dizer, por que a Adriana não fez isso direito? Por que o Thales não fez isso direito? Por que a Giovana não fez isso direito? Ah, vamos mandar a Adriana embora, conseguir alguém melhor. Ao invés de eu enxergar a causa sistêmica daquele problema, eu tendo a apontar o erro de indivíduos específicos, e isso faz com que eu tenha turnover alto. Se eu aumento o turnover, eu aumento a percepção de risco e eu reduzo a predisposição para cooperar. Se eu reduzo a predisposição para cooperar, eu vou piorando resultados continuamente. Então, turnover alto, de muitas maneiras, é um indicador de problemas de gestão ou problemas de liderança, dificuldade de estruturar os contextos capacitantes para a entrega de resultados robustos no tempo. Bom, é claro que o erro pode estar em outro lugar. Então, pode ser também que eu tenha uma área de recursos humanos que contrata mal. Mas, de qualquer forma, eu preciso conseguir enxergar a causa empírica concreta do problema e não achar que aquele dado superficial que está aparecendo é o dado que precisa ser tratado, né? O desafio, quando a gente está pensando em análise de cultura e culturas de alta performance, é pensar dentro desses limites e ver como é que a gente pode recombinar elementos de maneira inteligente para aumentar a produtividade, a eficiência e a efetividade do ser humano e do seu conhecimento na empresa. Então, esses são os parâmetros que eu acho que é importante estabelecer desde o começo, para a gente saber que trocar todo mundo da organização dificilmente resolve o problema. Isso certamente agravará as dificuldades que a empresa tem de fazer entregas sistemáticas. Para depois a gente pensar como a área de RH e a área de engenharia de processo pode nos ajudar a pensar o desafio de treinamento e desenvolvimento integral do ser humano como uma bússola para essa jornada de gestão da mudança. E aí vocês vão dizer, cara, mas por que você misturou aqui RH e engenharia de processo? Porque a gestão da mudança é sobre pessoas e processos. E aí a gente vai olhar um pouco como é que essas duas coisas interagem num processo de gestão da mudança. Você está com uma carinha de que quer falar. Eu? Uhum. Não, eu estou pensando o seguinte, como é que enxergar sistemicamente requer a gente enxergar o visível e o que a gente chamaria de invisível, que são as relações de poder e etc. E aí eu estou com essa carinha por isso. Falei, como a gente enxerga esse invisível e transforma isso dessa maneira tão tangível como você está colocando ali, né? Essa é a minha reflexão. Então, vamos olhar? Então, primeiro vamos entender o que para Halad chama de competência essencial, para que a gente compreenda qual é o coração dessa capacidade de sobrevivência da organização. Se nós olharmos para os dados do Sebrae, nós vamos ver que no Brasil há uma mortalidade de empresas bastante alta, quer dizer, mais ou menos 60% das empresas morrem até o 3º ano de nascimento no Brasil. Quer dizer, se nós olharmos a chance de crescer e se transformar numa organização que empregue muitas pessoas, ela é estatisticamente menor. Então,
poucas empresas sobrevivem e das poucas que sobrevivem, uma minoria muito pequena cresce e se transforma numa empresa grande o suficiente para que a gente pense como fazer projetos ordenados de gestão da mudança, de orquestração de competências. Então, para Halad define competência essencial como a capacidade de combinar e integrar recursos com produtos e serviços. E a competitividade de uma organização, nesse caso, seria determinada pela inter-relação dinâmica entre as competências organizacionais e a estratégia competitiva. Eu acrescentei aqui, Lia, que qualquer empresa, na realidade, produz aquilo que alguns analistas chamariam de uma tecnologia social. O que é uma tecnologia social? É uma forma de gerar soluções humanas que fazem com que a gente consiga lidar ou integrar determinadas tecnologias aos desafios concretos do mercado consumidor. Vamos olhar aqui uma questão interessante, por exemplo. A Nokia conseguiu uma enorme fatia do mercado africano de telefones celulares. Como é que ela fez isso? Ela foi lá entender como é que os africanos usavam celulares. E ela percebeu que na África há um problema bastante claro de infraestrutura, a falta de infraestrutura de telefonia fixa. Então, o telefone celular muitas vezes substituía o telefone fixo, mas por um problema de restrição de renda da população, uma família muitas vezes tinha um único celular e isso gerava uma série de dificuldades de uso. A maior delas era a questão da compatibilização das agendas. Como é que todo mundo conseguiria usar um celular, todo mundo colocando suas agendas ali dentro? Então, o que eles fizeram? Uma solução com uma senha individual, que na hora que você vai ligar o celular, você digita a sua senha e você tem acesso à sua agenda pessoal. Essa inovação tecnológica extremamente específica para aquele mercado fez com que eles conseguissem crescer ali de uma maneira bastante ímpar. Quando a gente olha para a capacidade da organização de fazer isso, olhar para o mercado e gerar soluções internas, a gente vai perceber que há uma enormidade de fatores de integração interna que são necessários para que isso ocorra. Primeiro, eu tenho que ter uma visão clara de que eu posso olhar para o cliente e que se eu entender a dor do cliente, a dificuldade do cliente, eu posso tentar transformar isso numa sugestão de aprimoramento de produto. Há um canal para capturar essa informação e essa inteligência e é possível orquestrar a produção desse protótipo, testar, colocar no mercado e vender. Isso seria o máximo da tal da abordagem pool, que é o sonho de muitas empresas quando dizem que quer vender serviços e soluções. Vender serviços e soluções é essa capacidade de ver uma necessidade específica do cliente, trazer para dentro e ter uma comunidade de excelência pensando como resolver aquele problema para poder entregar aquela solução de volta. Na realidade, então, a gente vai perceber que a cultura organizacional, ela está muito alinhada nesses casos com determinadas necessidades do mercado e do cliente que podem ser compreendidas de maneira mais rápida e integrada de maneira mais rápida. Então, o ideal de competitividade no mundo contemporâneo é uma empresa que funcione totalmente numa abordagem pool, não é isso? As empresas que estão no polo oposto, que estão na abordagem push, são aquelas empresas que têm uma linha de produção estruturada ou têm recursos já estruturados. Por exemplo, eu sou dono de postos de petróleo, ou eu sou dono de determinadas minas, eu sou dona de plantação de eucalipto, eu sou dono de plantação de algodão. Eu vou lá, pego essa matéria-prima, processo, transformo numa commodity e faço um esforço gigante para vender com melhor margem em relação aos concorrentes, ou com melhor preço, né? O que acontece aqui? A abordagem push,
ela está muito mais orientada para dentro, para aquilo, para o ordenamento que eu tenho ali dentro. Essas são questões que a gente vai endereçar aqui, porque teoricamente a mudança que todo mundo quer fazer é sair um pouco dessa abordagem push e ir migrando na direção da abordagem pull, porque isso é o que te permite velocidade de inovação e te permite assertividade na inovação. Eu sei exatamente que tipo de necessidade do meu cliente eu quero atender. O que acontece aqui, gente? A empresa que é capaz de transformar, capturar a necessidade do cliente numa lógica pull, ela tem uma inteligência maior também em ver, e aí tem uma dialética, como aquelas competências que ela tem podem ser usadas para oferecer soluções cada vez mais inovadoras para o cliente e trazer essa informação para dentro, transformando sua forma de operar para devolver de volta. O que está por trás disso? Em primeiro lugar, uma capacidade de entender o cliente que não vem de uma pergunta. Por exemplo, se o primeiro produtor de micro-ondas fosse perguntar para a dona de casa o que ela precisaria na cozinha, a dona de casa ia dizer que precisaria de uma boa empregada. É claro que ela tinha um problema, cada vez que ela queria esquentar a comida, ela sujava um monte de panela. Mas ela não sabia que era possível tecnologicamente criar um sistema de aquecimento como o do micro-ondas para sugerir para aquela empresa desenvolver aquela solução. Da mesma forma, a primeira empresa que lançou um videocassete não foi lá perguntar para o cliente diz, eu quero uma solução de entretenimento na minha casa para que eu não precise sair para o cinema. O cliente nunca diz isso. É o cara que detém aquela possibilidade tecnológica, que antecipa aquela necessidade, observando o comportamento do cliente e traz aquilo para dentro de uma maneira original. Ele consegue perceber nessa relação com o mercado essa possibilidade. É isso que o Prahalad vai chamar de uma competência essencial inimitável, porque vamos imaginar que eu sou uma empresa como a Apple. Eu tenho aqui um corpo de inteligência, de TI, eu estou vendo como é que o mercado está se comportando e eu consigo ir respondendo com inovações contínuas que encantam aquele cliente. Então, não vem daqui para o cliente, vai daqui para lá e de lá para cá, e essa empresa é capaz de fazer a síntese dessas informações e ir criando esse tipo de produto de uma maneira bastante integrada. Caso contrário, a gente vai fazendo aquele trabalho de eu vendo o produto que eu tenho numa dinâmica competitiva com outras organizações e eu espero ter capacidade para, de fato, inovar, mas eu tenho dificuldade para fazer isso porque eu não tenho essa competência embutida. Então, o que seria construir essa nova competência? Agora, como é que eu faço isso sem deixar as competências que eu tenho de lado? Porque são elas que me permitem financiar esse ciclo de inovação. Uma questão importante, então, na hora de pensar a cultura, é que a cultura de uma organização, ela precisa ser transformada numa dinâmica evolucionária, senão a gente joga fora aqueles saberes pré-existentes e aquelas competências e a gente vai correr o risco de não conseguir financiar no tempo a virada. Então, eu tenho que conciliar a capacidade de gerar lucratividade no curto prazo, que é o oxigênio que mantém a empresa viva, com a capacidade de ir fazendo essas transformações no tempo, né? Peter Drucker tinha uma visão interessante disso. Ele dizia, não espere fazer isso em menos de 5 anos, esse processo do zero ao fim. Porque ele tinha clara a complexidade que era fazer essa mudança e o nível de planejamento e desenvolvimento de pessoas necessários para entregar. Uma questão importante aqui, gente, é que se eu estou falando em fazer gestão de mudança de cultura para ter uma cultura de alto desempenho, eu estou falando exclusivamente em criar condições para que as pessoas desenvolvam novas formas de pensar e cooperar. Não há outra alternativa.
Então, o foco tem que ser nessa transformação das pessoas que estão ali dentro. Mas eu preciso gerar essa transformação sem que as pessoas se estressem, sem que elas morram de trabalhar, sem que elas percam contato com a excelência já existente e sem que elas cheguem no nível de estresse que elas prefiram trocar de empresa. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Voltando aqui, para Halad diz que a competência essencial é um conjunto de habilidades e tecnologias e não uma única habilidade ou tecnologia isolada. É um aprendizado que aquela comunidade vai fazendo no tempo e que se transforma numa competência essencial inimitável. Para que ela seja considerada essencial, uma competência precisa atender a 3 requisitos. Ela precisa ser percebida pelo cliente, ser propiciadora de diferenciação entre os concorrentes e garantir capacidade de expansão. Quando o Prahalad, então, olha para essa questão, ele fala que as competências essenciais elas são amplamente inimitáveis, porque você não consegue copiar essa solução de sucesso, porque ela foi desenvolvida ao longo do tempo conforme as pessoas quebravam a cabeça para resolver problemas no dia a dia. Então, isso acaba ficando ali de muitas maneiras, como a gente observa numa cultura étnica. As coisas vão ficando cada vez mais integradas, aquela divisão de trabalho vai se aprimorando, a maneira como as pessoas vão lidando com a tecnologia vai aprimorando, a maneira como as pessoas aprendem junto vai aprimorando em conjunto. Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma organização ou no aprimoramento da cultura, o desenvolvimento da competência essencial é sempre na direção de aprender a aprender cada vez mais. Como é que eu aprendo a aprender de uma forma cada vez mais dinâmica, mais integrada, a buscar soluções de integração interna que me garantam essa adaptação externa, né, de modo a aumentar a prontidão para a incorporação de mudanças que estão ainda apenas parcialmente claras. E como é que eu consigo apoiar a empresa na integração da operação em cenários de fusões, aquisições, parcerias e internacionalização? Se eu tenho essa competência essencial, que é o meu aprendizado histórico, como é que eu consigo fazer para que essa competência seja ao mesmo tempo resguardada e multiplicada num processo de expansão? Essa é uma questão importante para a gente estar colocando aqui. Então, quando a gente olha para o surgimento de uma competência essencial, de muitas maneiras ela está ligada à visão que um fundador tem sobre um modelo de sucesso de um negócio. E aí eu vou contar aqui brevemente para vocês uma historinha que me foi contada, né, pelo seu João, que era irmão do Rolim da TAM, para vocês verem como é que essa questão ela é produto de um processo de aprendizagem duro no tempo. Ele me contou, né, que o Rolim precisou trabalhar antes de ter concluído o ensino médio, então que ainda relativamente jovem, ele precisou arranjar um emprego. E que esse emprego foi numa empresa, me desculpem alguma imprecisão, já tem um tempo essa história, mas a questão é como é que eu ilustro esse ponto. Que ele começou a trabalhar numa empresa de manutenção de aeronaves, aquelas empresas pequenininhas que faziam pulverização de remédio nas fazendas ou que levava fazendeiros para o interior. Era uma pequena empresa de táxi aéreo. Ele foi trabalhando ali, ele era bom naquilo que ele fazia, ele pedia para o dono da oficina e ensinando ele a pilotar, até que ele conseguiu começar a pilotar. Muito jovem, começou a pilotar, ele começou a perceber algumas coisas. Ele percebeu, por exemplo, que as pessoas ficavam muito inseguras na hora que ia andar de avião. E que se o piloto tivesse sujo, mal arrumado, mal barbeado, essa sensação de insegurança aumentava. Então, ele começou a criar uma carinha bem militar, assim, bem limpinho, bem arrumado, bem vestido, porque ele percebia que isso dava muita confiança para as pessoas, mas ele era muito jovem ainda e ele percebeu também que a qualidade do acolhimento e do atendimento das pessoas fazia com que as pessoas sempre quisessem voar com ele. Então, quando iam procurar um piloto para fazer um determinado trecho, procuravam por ele. Ele leu nas seleções do Reader's Digest, não me lembro como é que fala isso bem, é uma revistinha que tinha lá, acho que ainda tem, que se você comesse açúcar,
você ficava mais tranquilinho. Então ele começou a dar uma balinha para as pessoas antes delas entrarem no avião, porque o açúcar tinha esse efeito de tranquilizar e que a experiência da viagem era melhor. Ele começou a ter sucesso com isso, juntou todo o dinheiro que ganhava, trabalhava enlouquecidamente para juntar esse dinheiro e conseguiu comprar o primeiro aviãozinho desses, que, se eu não me engano, eram esses monomotores que fazem essas viagens curtas. Trabalhou muito naquilo, conseguiu juntar dinheiro, comprou o segundo monomotor, chamou o irmão para ir trabalhando com ele e a TAM começa meio assim. E ele percebia que a qualidade do acolhimento, o cuidado com o espaço, tudo aquilo transmitia uma sensação de confiança e uma experiência de voo que era diferente. Ele foi evoluindo até ele criar a Transportes Aéreos Marília, que era uma empresa de aviação executiva, que foi assim que ele começa com aviação executiva e depois ele começa a migrar para uma aviação comercial maior. Mas ele trouxe os aprendizados dessa época, então a ideia do tapete vermelho era muito fundamental, a pessoa se sentir bem-vinda e acolhida, essa ideia de diferenciação no atendimento. Então, quando a gente estava ouvindo histórias sobre a empresa, depois que a gente ouviu essa história, uma moça estava dizendo que uma vez ela estava indo para Recife, de São Paulo para Recife, com tipo um balão no formato de um coração de papel, para um jogo, numa festa de fim de ano da empresa, que as pessoas iam bater, como naquele joguinho mexicano que quebra e cai algumas coisas, e eram mensagens para os funcionários, então eles mandaram fazer aquilo, mas não tinha como despachar, porque era numa armação de bambu com papel celofane, uma coisa enorme. E ela foi entrando no avião com aquele negócio enorme, ela ia levar aquilo no colo, quando o Rolim, ele mesmo, estava na porta. E aí ele perguntou, minha filha, o que é isso? Ela falou, é o coração da minha empresa. Aí ele falou, se é o coração da sua empresa, deixa que eu guardo comigo, eu te prometo que ele vai mais seguro na cabine. Pegou o coração e levou lá. E ela diz, esse tipo de gentileza de quem viajava na empresa desde o começo, acabou sendo bastante inesquecível. Então, tem algumas falas do Rolim que são interessantes, porque ele dizia coisas do tipo, sempre vai ter alguém querendo pagar menos por um serviço pior. Deixa ele ir para a concorrência, né? A ideia era, não baixe o seu padrão para atender essas pessoas, porque você vai estar cada vez com um padrão pior. E ele foi criando muito essa estratégia de fidelização e diferenciação. Quando o Rolim morre, né, naquele acidente de helicóptero, foi um momento bastante dramático do mercado brasileiro de aviação. A Varig, a TAM, a Transbrasil estavam quebrando e foi o momento que a Gol entra na concorrência. A Gol entra na concorrência com uma abordagem bastante competitiva em termos de preço. As configurações do mercado tinham mudado e o comandante tinha morrido. Como é que essa empresa podia conseguir competir dentro desse novo cenário? Essas são questões que volta e meia aparecem como desafios de cultura. Como as outras empresas quebraram, teve um momento com uma oportunidade de mercado gigantesca para a TAM e para a Gol crescerem. Mas para elas crescerem, elas estavam trazendo mão de obra das empresas que tinham quebrado, porque o Brasil tinha um volume de mão de obra, de pilotos, de aeromoças, de técnicos de manutenção, bastante bem treinado pelas empresas que estavam saindo do mercado. Então, se você olha a trajetória dessas duas empresas, num período relativamente curto de tempo, elas triplicaram, quadriplicaram de tamanho. Como é que você faz para conseguir manter foco numa estratégia de diferenciação com esse processo de entrada? Imagina, eu sou do tempo que quando você voava Rio-São Paulo pela Varig, você comia filé mignon com legumes na ponte aérea, né? Então, o funcionário da Varig tinha uma ideia do que era a qualidade de serviço, que era diferente da ideia da TAM, que era diferente da ideia da Gol. Como é que eu faço para atender esse cliente?
Como é que eu faço para que a minha proposta de diferenciação, de fato, gere o encantamento que eu quero? Qual é a minha estratégia de posicionamento nesse mercado? Como é que eu faço para ter uma comunicação interna de tal forma que todos conheçam a minha estratégia? Essas são as questões que começam a aparecer. E o que a gente começa a perceber? Que as empresas que não conseguem operar com esse nível de alinhamento interno são aquelas que vão perdendo espaço de mercado, vão tendo dificuldade de entregar valor de uma maneira ordenada e acabam sendo vendidas, compradas, se perdem de muitas maneiras na concorrência. Então, o imperativo do aumento das pressões competitivas de aporte do conhecimento traz uma questão que não é só sobre como produzir, como no passado, mas como produzir de maneira sustentável. E sustentável aqui não significa sustentável segundo os princípios do Triple Bottom Line. Como é que eu consigo entregar valor de forma crescente, mesmo com pressões competitivas? Como é que eu consigo sustentar o meu crescimento? Como é que eu consigo sustentar a minha expansão sem me perder nesse processo e sem gerar erosão dessas capacidades internas? Quer dizer, como é que eu faço isso inovando continuamente e interagindo com múltiplos stakeholders em cenários complexos e imprevisíveis? A questão é muito essa. Daí a importância não só de pensar no que precisa ser feito, mas de fundamentalmente no como eu preciso realizar aquela tarefa. E aí que a questão da cultura começa a entrar, quer dizer, a competência essencial, de muitas maneiras, ela dá conta desse como. É o como que está no coração dos intangíveis e dessa capacidade de gestão sustentável. Como é que eu faço, então, para olhar para uma organização e ver como é que ela está estruturada e começo a endereçar esse tipo de desafio de aprimoramento contínuo? Quando eu começo um trabalho de diagnóstico de cultura, o que eu faço? A minha primeira etapa é fazer uma análise documental. Eu não preciso sair entrevistando todo mundo da organização sem hipóteses, porque depois eu vou gerar um volume de dados impossível de tratar. Eu vou ter uma complexidade inadministrável e eu vou acabar me pegando aleatoriamente em algumas coisas que me chamam mais atenção. Então, para evitar isso e conseguir criar um plano orquestrado, um plano sistêmico dessa complexidade, eu organizo os documentos nesses 3 grupos. Eu pego os documentos que estão no nível do desejo, que eu chamo aqui de documentos estruturantes, eles vão apontar para onde eu quero ir. Então tem aqui planejamento estratégico, tem aqui declaração de missão, visão e valores, tem os planos que dizem como é que eu quero inovar, que mercados eu gostaria de estar. São aqueles que vão sinalizando o que essa organização gostaria de ter e o que as pessoas dentro dela já pensaram. Porque se eu tenho documentos que estão no nível do desejo, esse desejo é concreto para aquela organização. Quer dizer, essas pessoas conhecem as competências que estão ali dentro e sabem que aquilo é entregável de acordo com o conhecimento que elas têm das organizações. Eu pego aqui o que são os documentos viabilizadores, tá? Se eu tenho essa estratégia maravilhosa, eu quero ter tanto de inovação, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, tá? Como é que eu estou desenhando os processos para chegar lá? Como é que eu estou financiando isso? Como é que eu estou alocando pessoas para conseguir concretizar isso que está no nível dos desejos? E como é que eu estou medindo os resultados? O que eu estou propondo como indicador desse avanço? Normalmente, o que a gente encontra nas empresas? Um grande descasamento entre isso e isso. A gente vê que no plano do ideal, no plano do desejo, tem um planejamento estratégico maravilhoso, mas que na hora que a gente vai ver como é que ele está decomposto em planos táticos e operacionais, a gente começa a perceber que ele está com a perninha quebrada. Né? Muitas vezes a gente vai em empresa, por exemplo, que quer fazer uma gestão por indicador e cria um balance scorecard maravilhoso, mas o balance fica voando, a perninha dele não toca na realidade organizacional. E aí é que a gente começa a ter o processo de
maquiamento de indicador, a gente começa a ter indicador melancia, né? A gente começa a tentar mostrar que a gente está indo nessa direção, mas a gente não está fazendo de fato uma evolução com base em dado empírico, no hoje, na realidade concreta, na direção daquele indicador. A gente tenta atingir aquele indicador sem fazer esse caminho. Pensando, gente, em termos concretos de cultura, está faltando alguma coisa. Como uma cultura é um conjunto integrado, eu não consigo viver aquela aspiração se eu não desenhei o processo crítico para chegar até lá. Então, muitas vezes a gente vê empresa no Brasil com isso aqui muito bonito, mas o que a gente de fato está medindo não tem nada a ver com aquilo. E não tem nenhuma medida para encaminhar para lá. Então, a gente, no nível do desejo, está bem, que seria no nível da estratégia, a gente vê estratégias muito bem montadas. Aí a gente encontra uma dificuldade muito grande em como é que eu materializo essa estratégia num dia a dia organizacional, como é que eu vou evoluir do onde eu estou para chegar até lá. E eu tenho uma dificuldade muito grande de estabelecer uma medição adequada para a prestação de contas para o público interno e para os stakeholders, sociedade em modo geral, de um resultado reconhecido de que eu estou de fato evoluindo aqui. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico de cultura, eu olho muito para esses fatores, porque é a partir deles que eu consigo tirar as hipóteses que eu vou levar para o campo. Tá, vamos imaginar, essa empresa quer ser uma empresa muito inovadora, mas ela quer estar posicionada de acordo com o Triple Bottom Line, ter uma marca reconhecida pela excelência das suas soluções, ela quer ter tudo isso. Mas ela não tem os viabilizadores aqui, então ela não tem como entregar aquilo. Por que será que ela não tem os viabilizadores? Onde é que estão as restrições concretas que fazem com que ela não consiga, na prática, endereçar aquilo? Pode ser problema de recurso, pode ser pressão do conselho, o conselho que é resultado de curto prazo e não aceita correr risco. Pode ser falta de competências organizacionais para modelar esses viabilizadores, pode ser uma série de questões dessa ordem, né? Pode ser a dificuldade de criar uma coalizão interna, ou pode ser só de fato um modelo mental, um paradigma de pensamento tão absolutamente vencedor num tipo de indústria que faz com que o indivíduo não consiga pensar fora daquela caixa e enxergar alternativas em relação àquilo que ele está fazendo. Então, eu vou levantando essas hipóteses de campo e, com base nas hipóteses de campo, elas vêm em decorrência de uma primeira análise das possíveis lacunas que fazem com que isso aqui esteja desalinhado, né? Então, o que a gente vê aqui é que os relatórios e minha mensuração de resultado, muitas vezes, eles são intuitivamente construídos por um conhecimento tácito que não está capturando valor suficiente, não está fazendo essa roda girar. Então, eu faço esse primeiro mapa para tentar ver o nível de descasamento. Muitas vezes, por exemplo, a empresa diz, não, eu quero ser uma empresa muito inovadora, adoraria fazer isso. Mas, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de parar para pensar como é que eu faço para reter o talento para isso, né? Se eu tenho uma cabeça de commodity e eu estou acostumada a pensar Casa Grande Senzala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu penso como brasileiro por uma lógica de isonomia, brasileiro pensa por isonomia, faz o mesmo papel, a mesma função, tem que ganhar a mesma coisa. A gente tem muita dificuldade de ver que a excelência da execução faz muita diferença, né? Toda a nossa legislação é engessada na isonomia, né? Então, olha como a isonomia louca impede a meritocracia. Imagina que eu tenho 2 enfermeiros no hospital. Um enfermeiro é muito bom de humanismo no tratamento do paciente e todas as pesquisas mostram que o humanismo no tratamento do paciente é fundamental para que pacientes graves, muito tempo internados, não fiquem deprimidos e consigam, de fato, lutar para ficar bom. Então, o cara é bom de humanismo no tratamento do paciente, ele é bom de segurança do paciente, então ele sabe controlar todos os fatores de risco de infecção hospitalar e ele é um mestre naquela arte, ele executa eximiamente.
Do lado dele tem um outro que é grosso, mal educado, fez o curso de humanismo no tratamento do paciente, mas acha que o paciente tem mais é que morrer e parar de encher o saco dele mesmo, né? Acontece. Aluno, professor que tem raiva de aluno, professor que tem raiva de aluno, né? Professor que chega e diz assim, aluno é mal educado, chega em sala de aula, não respeita o professor. E professor aqui no Brasil que chega e diz assim, a sociedade brasileira não reconhece professor, não devíamos ser... Aí você pensa, se todo mundo passou na sala de aula do professor e ainda assim não reconhece professor, quem é que está errando nessa história? Eu tive um professor que disse que em 50 anos de magistério, a única coisa que ele aprendeu é que um giz, quando cai no chão, um giz inteiro parte sempre em 3 pedaços. Você escuta essas coisas de alguns profissionais, né? Você escuta. Bom, antigamente, quando tinha quadro negro, você escrevia com giz. Se você pegasse... Não, recuperação histórica para a geração Y que nasceu com quadro branco, né? Ele não sabe que antigamente se escrevia no quadro com giz. Esse é um conhecimento da Idade da Pedra. Se você deixa aquele giz cair no chão, ele quebra sempre em 3 pedaços. O giz, quando cai no chão, e ele disse que isso foi a única coisa que ele aprendeu, né, em 50 anos de magistério. Então, o que acontece? Se eu tenho um enfermeiro que é um mestre na execução de todos os protocolos de segurança do paciente, ele é fundamental para a taxa de recuperação do paciente, para o controle da infecção hospitalar, que é um fator crítico de sucesso em um hospital e que depende muito da enfermagem. Esse cara não tem o mesmo valor que esse. Não é verdade? Esse cara não tem o mesmo valor que esse. Você pega uma cozinheira que faz uma comida que todo mundo detesta e uma que é uma mestre nessa arte. Você chega em casa exausto depois de uma viagem e aí ela fez aquela coisa que você fala assim, é bom estar vivo. Essas pessoas são equivalentes? Tem até uma piada circulando na internet agora que diz, vocês rezam antes de comer na sua casa? E a outra criança responde, não, minha mãe sabe cozinhar. Então... Você tem esse tipo de coisa. O que acontece, gente? Nós, brasileiros, os latinos de modo geral, têm uma dificuldade muito grande de reconhecer o papel da exímia execução. Então, nós olhamos para esses 2 indivíduos e nós não dizemos, este cara aqui, de fato, tem muito mais mérito do que esse. A gente diz, não, os 2 são enfermeiros com 2 anos de experiência, eles devem ganhar o mesmo salário. Se eu não consigo diferenciar o como, eu não consigo implantar meritocracia. Vamos já começar por aqui para entender um pouco das nossas dificuldades com esse conceito. Né? Porque esse que trabalha mal ainda vai botar a culpa no chefe por ele trabalhar mal e dizer que é injusto dar mérito para o cara que é excelente. Eu ia pegar um pouquinho do Adriana, eu ia fazer 2 perguntas. Essa questão da isonomia. Primeiro, né? Uma suposição. Primeiro, quando você quer quebrar esse conceito da isonomia, você, porventura, encontra uma dificuldade interna da própria organização em deixar o que você quer. Você tem, dentro da função de gestão, você tem. Isso é uma coisa. Eu queria só 2 considerações tuas a respeito disso. E a segunda é quando a organização diz, não, eu concordo que você quebre a isonomia, mas isso tem que ser feito de uma forma velada para que ninguém saiba que você está quebrando. Qual é a leitura que a gente tem disso? Que para mim parece um negócio assim tão absurdo, as 2 pontas, entendeu? E essa da coisa velada eu acho o fim da picada, entendeu? Eu não sei, qual é a leitura que você tem disso? Então, se nós somos uma cultura Casagrande Senzala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós de fato não conseguimos discriminar por mérito, porque imagina o seguinte, imagina que Valéria e Adriana são minhas subordinadas, eu sou uma gerente. Eu gosto muito da Valéria, ela é uma menina boa, estudiosa, prestativa, queridinha, e ela não tem muita ambição. Então, ela trabalha para mim, né? Ela bota um monte de azeitona na minha empada. Então, eu acho ela legal, ela me é leal. A Adriana é muito boa também, mas a Adriana é ambiciosa, a Adriana quer subir na vida. E eu tenho, é carreirista, como se isso fosse um crime, ela é carreirista. Eu trato as 2 da seguinte forma. A Valéria chega para mim e diz, Carmen, tive uma ideia, será que a gente não poderia fazer isso e ter um impacto bacana naquilo? Vamos tentar?
Como eu gosto dela e a nossa sociedade é personalista e relacional, tem um monte de regra, norma, padrão e procedimento, e eu chego para a Valéria e digo: Valéria, boa ideia, acho ótimo, parabéns pela iniciativa, acho isso super bacana. Tem umas regrinhas aqui que não permitem isso e a gente tende a ter excesso de controle, mas pinta de verde, joga no mato, o importante é fazer acontecer, a história não fala dos covardes, vamos lá, vai dar certo. A Adriana chega para mim e diz assim: Carmen, tive uma ideia, estava pensando nisso. Eu chego assim: Adriana, querida, né? Bonitinha, boa moça. Olha só, boa ideia, fico feliz que você esteja participando, o espírito é esse, mas tem esse monte de regras que não permite isso, não está na linha de prioridade estratégica, que eu não vou dizer para ela qual é, obviamente. Então, deixa quieto, não vamos fazer isso agora não está na hora, no futuro pode ser que apareça. Aí chega o bônus e eu tenho que dividir. Eu não criei nenhum critério objetivo, eu não criei transparência na alocação das oportunidades. A Valéria não conseguiu o resultado. Mas a Valéria não conseguiu o resultado porque eu não exigi um planejamento cuidadoso, eu não exigi um business case daquele projeto, eu liberei sem estimar quais eram os recursos adequados, e eu disse para ela que ela podia ir em frente, mas eu dei um monte de outras tarefas para ela. Então ela tem um monte de justificativas pelas quais ela não conseguiu fazer. Eu estou com aquele bônus na mão, para quem que eu dou? Né? Para quem que eu dou? Eu vou tender a dar para quem eu mais gosto, que é o tal do QI brasileiro. Só que se eu fizer isso, eu vou criar um conflito desgraçado com a Adriana, que sabe que eu estou dando mais linha para a Valéria do que para ela. Se eu quiser dar para a Valéria, é melhor eu ficar na moita, senão eu vou criar um problema de clima organizacional insuportável. Então, se eu não tenho transparência, e eu não tenho critérios adequados, e eu não tenho coragem de implantar uma meritocracia, eu preciso fazer velado, porque senão o impacto negativo no clima vai ser enorme. Então, o conselho da empresa vai chegar e vai dizer: eu quero meritocracia. E a gente vai fazer o quê? A arte do jeitinho, a gente vai torcer o sistema para fazer isso. Aí, esse gestor quer dividir igual para os dois, para se livrar. O conselho chega e diz: não sinto muito, não permito, você tem que fazer uma curva forçada. Ferrou. Curva forçada e boca fechada. Aí ele culpa, olha, a verba não deu para você ter, aí culpa assim, a culpa é do RH, não é assim. E aí, exatamente, você joga para cima, e aí a empresa aparece como não transparente, não meritocrática, que tem muito peixinho, tem muito QI. É uma coisa que a própria gestão micro lá poderia resolver. Poderia resolver. Não vai dar conta de ser meritocrático com as duas, mas pelo menos vai ser transparente, vai esclarecer quais são as regras do jogo. Pois é, mas aí, para isso, gente, eu como gestor preciso ter um autoconhecimento e uma disciplina pessoal que normalmente a nossa cultura não forma. Então, vamos olhar para aquele outro indicador do Hofstede, que é a propensão à complacência. Nós somos uma sociedade de altíssima propensão à autoindulgência, não é isso? Então, eu fico pensando, eu não vou ter esse trabalho todo, não vai valer a pena mesmo, a empresa não está fazendo questão, ninguém mesmo faz. Então, ao invés de cada um fazer, você joga a responsabilidade para o conjunto, já que ninguém faz, eu não vou ser mais realista do que o rei, não vou ser a única maluca a fazer isso, eu também não ganho para isso, não estou aqui para me aborrecer, e você não faz. E o que acontece? Quando todos os empregados fazem isso, a organização aparece como uma organização não transparente, não meritocrática, a comunicação é ruim. Mas essa é uma questão interessante, esse é um problema que a gestão de cultura deveria endereçar. Como é que a gente pode endereçar esse tipo de questão, né? A gente precisa começar a olhar para isso de frente. Então, se eu preciso de uma cultura de alto desempenho, eu preciso, de fato, sinalizar como é que eu vou remunerar esse indivíduo que vai fazer um esforço extra. Porque a isonomia e o salário eu estou recebendo para fazer o feijão com arroz, né? Então, a remuneração por mérito é para aquele indivíduo que traz um resultado excepcional.
não é para o que fez mais esforço, não é para o que correu mais no campo. Essa é uma questão interessante, não importa se o cara fez mais esforço, se ele correu mais no campo. A questão da remuneração por mérito, ela está atrelada direto ao resultado objetivo que aquele indivíduo fez. Então, se eu não conseguir especificar que resultados eu preciso, isso vai continuar bastante arbitrário. Professora, quando você fala em remuneração, geralmente em livros e tal, a gente vê que remuneração pode ser várias coisas, está ligado a dinheiro, parará. Eu não sei, no meu dia a dia eu acho que as pessoas esperam realmente o dinheiro. E aí, quando não tem, você tem exemplos para trazer os outros tipos de remuneração que tem no sucesso? Então, gente, tem uma corrente de pesquisa na Alemanha que vem discutindo a questão do que eles chamam da abordagem da cafeteria, né? A abordagem da cafeteria, você chega na cafeteria e você pede o que você quer, não é isso? Que é uma possibilidade. Por exemplo, se eu sou uma mulher com 30 anos e eu estou querendo ter filho, eu quero uma jornada menor e um cargo menos desafiador naquele período e eu aceito não ganhar mais ou não ter uma remuneração de incentivo. Agora, se eu sou o marido dessa mulher, eu sei que ela vai ter que ficar em casa amamentando no primeiro ano, eu posso, nesse momento que vai ter um aumento de despesa, querer uma meta mais desafiadora para poder cobrir esse rombo no meu orçamento. Essas são questões interessantes quando você olha para a vida, para o momento de vida, de carreira, para a ambição de cada um. Então, dentro do que seria o mesmo pacote de recurso possível, teoricamente seria possível para a empresa permitir que o empregado escolhesse de acordo com aquilo que vai lhe trazer maior benefício no momento, né? Eu posso ter, por exemplo, uma pessoa de maior idade com mais filhos querendo mais férias, e eu posso ter um menino solteiro querendo subir na carreira, querendo aquele mesmo tempo num curso de especialização ou alguma coisa para que ele possa subir na carreira mais rápido. Então, essas são questões que se discutem em termos de remuneração. Como é que eu posso montar esse pacote? Então, eu posso preferir, por exemplo, creche do que dinheiro. Se a empresa fizer uma negociação em bloco com uma creche, conseguir estabelecer aqui do lado uma filial de uma creche para 100 crianças, e eu sou uma das mães contempladas por isso, para mim talvez seja mais importante receber esse benefício do que receber aquilo em dinheiro vivo, porque se eu for escolher a minha própria creche, talvez eu pague mais. Essas são questões que a flexibilização organizacional vem endereçando. Dentro do mesmo pacote, eu poderia fazer essas variações. Mas aí, percepção minha, mas aí dentro daquele aspecto cultural que a gente já falou, da visão de curto prazo, que normalmente tem, isso ainda é, pelo menos dentro do que eu vi de realidade, ainda é uma coisa bastante distante. A maioria das pessoas, você pode ter uma empresa que, por exemplo, está pagando a faculdade do cara, está pagando, enfim, qualquer coisa, está dando, mas são poucos aqueles que efetivamente entendem isso como um grande ganho. A visão dele está no curto prazo, ele quer o salário dele mais alto. Não sei se isso tem a ver com esse aspecto cultural que a gente falou desde o início do nacional da visão de curto prazo. Né? Então, Marcelo, pode ter isso, mas nada impede que o líder sente com a equipe e faça uma conversa sobre quais são os trade-offs relevantes nessas escolhas, né? Agora, de fato, a abordagem da cafeteria funciona melhor numa sociedade de maior autonomia, em que o indivíduo acha que ele entende que tudo tem ganhos e perdas e ele faz esse tipo de análise de uma maneira mais robusta. Mas, de modo geral, o que a gente percebe é que a satisfação tende a aumentar se eu consigo escolher aquilo que é mais vantagem para mim, né? Então, essa é uma questão interessante para a gente pensar. Dependendo do momento de vida e tudo, a minha satisfação aumenta se eu tenho liberdade de escolha. Essa questão de ciência de benefícios eu acho bem complexo, né? Porque assim, o discurso que a gente ouve, né, no dia a dia das empresas, assim, o empregado novo tem 20 e poucos anos, é solteiro, não tem filhos. Aí quando ele vai ver lá, o que a empresa oferece de benefício? Ah, tem auxílio creche, tem auxílio acompanhante, tem benefício educacional da filha. Ele fica olhando, o que tem para mim?
no pacote remuneratório, ele vê que ele só está ganhando o que é dinheiro efetivamente, que eu tenho que na conta. Ah, se eu tenho benefício, se eu tenho plano de saúde, se eu tenho auxílio farmácia, se eu tenho auxílio combustível, qualquer outra coisa, aquilo para ele não percebe no dia a dia como benefício, porque ele foca no curto prazo. Aí gera essa dissonância. Gente, não percebe ou tem discurso oportunista? Na realidade, eu vejo discurso oportunista. Tem uma coisa que Hofstede diz, que é a sociedade de alta distância de poder e baixa autonomia, o empregado tende a preferir cesta de benefícios do que salário direto. Sociedade de baixa distância de poder e maior autonomia, o funcionário tende a preferir salário direto, até porque se ele quiser trocar de emprego e tudo, não precisa trocar de plano de saúde, trocar de sistema de investimento, de aposentadoria, você encontra ligeiramente mais essa tendência. Mas as pesquisas mostram que mesmo nos países europeus, e a gente teve um fórum aqui dentro recentemente com um grupo de pesquisadores suíços que dizem que você também encontra na Suíça o operário de chão de fábrica, o operário das tarefas mais simples, preferindo uma gestão paternalista e preferindo benefício, né? Tudo bem que a Suíça tem um lado latino, né? Também, que essa Suíça italiana e a Suíça francesa, você tem essa propensão a preferir esse tipo de relacionamento. Mas, de modo geral, o indivíduo sabe que aquilo, para ele, é um fator relevante. Ele reclama sempre. Então, por exemplo, o empregado reclama que a empresa não investe nele quando não paga curso, quando não paga capacitação, quando não paga isso, não paga aquilo. Um discurso que a gente vê muito no Brasil, por exemplo. O indivíduo está numa região rural, tem uma unidade da Petrobras lá em Três Lagoas, no interior do Mato Grosso e essas coisas. Aquele pessoal que está lá vinha de uma sociedade rural. Aí vai entrar para ser operador, vai lá, faz um curso no SESI, a trancos e barrancos, e mesmo sem formação básica, a empresa investe na capacitação daquele indivíduo, o indivíduo vai lá, faz aquele curso, entra para a empresa. Aí ele quer que a empresa pague faculdade para ele poder ascender dentro da organização. E ele reclama se ele não tem isso como um benefício, que a empresa não está dando chance, não está dando oportunidade. E o que acaba acontecendo, gente? A responsabilidade é toda da empresa, ele não tem responsabilidade nenhuma, e se a empresa for atender esse tipo de discurso, ela vai fazer seleção adversa. Porque se ela pode pegar os melhores engenheiros da COP, da USP, né? Por que ela pegaria um indivíduo que trabalhava no campo, que fez um curso no SESI com uma baita dificuldade, que vai ter que fazer engenharia trabalhando à noite, com uma performance muito pior, quer dizer, em plena era da sociedade do conhecimento, ela vai ter um profissional menos capacitado nos seus cargos. Isso seria, então, olhar para esse stakeholder nessa perspectiva é agir de forma contrária ao interesse dos outros stakeholders, por exemplo, dos acionistas, né, da liderança que precisa de resultado e precisa de uma mão de obra mais bem treinada. Mas você vê esse indivíduo que está aqui, ele faz esse jogo de vítima porque dentro da nossa cultura nacional isso cola. Se eu estou nessa situação, a culpa é da liderança, a culpa é da elite. Então a elite deveria ter obrigação de me pagar esse curso e me permitir chegar num cargo que eu de outro modo não poderia chegar. Mas o brasileiro, de modo geral, realmente não tem essa visão. A carreira é minha, eu também, eu que tenho que ser protagonista, ou eu que tenho que ser responsável pela minha carreira, onde quer que eu esteja. Né? Porque a gente entra numa empresa e estaciona, ele fica numa zona de conforto e começa esse papel de vitimização. Então, a cultura brasileira, ela tem muito essa característica de uma cultura de dependência, né? Eu tô na posição de dependência, a culpa é do outro.
eu não tenho culpa e responsabilidade, eu não tenho autonomia, eu não consigo fazer nada para sair dessa situação. A culpa é do outro. Se eu estou nessa posição, eu sou uma vítima das circunstâncias, eu sou uma vítima dos eventos. E essas pessoas usam esse discurso para colocar uma vergonha moral na liderança, para tentar forçar o seu autointeresse ali dentro. Esse é um discurso político, né? Então, a La Boétie, num trabalho muito interessante da dialética do senhor e do escravo, quando ele estuda essas relações, ele diz, não dá para imaginar que mesmo aquele indivíduo na posição da escravidão não faz jogos de poder, é óbvio que ele faz, né? E você tem muito essa relação como uma relação, muitas vezes, de tentativa de dominação. Por exemplo, é a história da mulher que não trabalha, porque nunca quis trabalhar, vamos supor hoje, na sociedade de hoje, e ela é dependente do marido. E ela quer influenciar, e ela quer viagens melhores, ela quer gastar mais dinheiro, ela quer aquelas coisas todas. Não, depende, né? Dizem que se ela... né? Dizem que as amantes argentinas são melhores nisso, não sei, né? Mas o que acontece? Muitas vezes o recurso que ela usa de dominação é o da vítima. Você não gosta de mim, você não me valoriza, você não me reconhece em tudo aquilo que eu faço. Imagina, eu acordo cedo, eu vou para academia, depois eu vou na praia, fico bronzeada, para você, você não nota. Nesse caso que até a amante tem esse privilégio, que a esposa não tem, consegue as coisas que a esposa não consegue. Bom, tá certo. Né? Então, o que acontece? Nessa microfísica do poder, você vai encontrar a posição de vítima, ela é uma tentativa de poder. Ela é uma tentativa de fazer com que aquele que está naquela outra posição faça aquilo que você quer que faça. A utilização assim é proposital, você acha que é proposital, ou a pessoa faz meio automático, porque todo mundo faz? Assim, nas empresas que eu estou falando. Rapaz, é difícil você não ver que você está fazendo um joguinho de poder. Vamos falar sério. É difícil você achar que você é aquela vitiminha mesmo. Né? Esse mínimo de autoconhecimento, de autoanálise, a pessoa sabe quando não está afim de fazer muita força. Que a pessoa está arquitetando, eu vou fazer isso, ou acaba indo Tem outros fatores que compõem. Muitas vezes, por exemplo, essa mulher, ela pode não confiar no taco dela para trabalhar, ela pode não ter forças para brigar na vida, e aí a estratégia de poder, ela usa esse tipo de estratégia. Normalmente ela se alia com os filhos, né? Então ela fala do marido para os filhos, meu filho, seu pai não me reconhece, ele é um bruto, insensível. Aí o filho vai lá contra o pai e fica, como é que você pode fazer isso? Né? E aí você acaba criando coalizões capazes de viabilizar suas reivindicações de poder. Não é 100% maquiavelicamente pensado, mas também não é 100% inocente. É aquela coisa do diário da mãe judia, né? Está sempre presente, é uma sombra presente que está o tempo todo fazendo esse jogo de poder com o filho, né? Não estou sofrendo, você não me visita.